Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia Dor. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. E agora a gente vai conversar com o Dr. Danilo Oliveira. Danilo, médico, cardiologista, emergencista, foi já líder de várias áreas da emergência aqui na Rede Dor São Luís. Atualmente está como rotina da emergência do Hospital Niterói Dor. Correto, doutor Danilo? Correto, doutor Marcos? Um prazer estar aqui na sua frente, contigo, pessoa que eu tenho respeito e estima importante da minha vida. Danilo, a gente, com você eu posso ser mais informal, né, porque a gente tem uma relação de trabalho bastante alinhada, trabalhamos bastante tempo, 3 anos e meio praticamente juntos. Sim. Né? E, enfim, a emergência é um ambiente completamente hostil. A gente tem essa dificuldade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não sabe qual paciente que vai entrar. Sim. Tem as questões epidêmicas, tem aquele grupo de pessoas que chega tudo de uma vez, os horários que a gente sabe que tem mais. Mas a previsibilidade ela não é tão clara, nem tão possível de a gente fazer de uma maneira tão fluida. Quando a gente pensa em oncologia, isso se agrava mais. Porque o paciente oncológico, tanto do ponto de vista de estrutura de fragilidade, ele é mais suscetível a ter alguns acometimentos e algumas outras coisas estão relacionadas ao próprio cuidado que ele está tendo. Tanto do ponto de vista cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, ou da evolução da própria doença. Como é que você que já teve uma experiência de fazer uma linha de cuidado específica para oncologia, está aqui no congresso falando sobre emergência oncológica, você já é pelo segundo ano líder desse projeto aqui no nosso congresso, como é que é a sua visão da dificuldade, o que precisa ser feito para ter um olhar diferenciado para esse tipo de paciente no ambiente de emergência? Marcos, nós estivemos juntos e nós pensamos sempre na linha do cuidado, um olhar com fluxo diferenciado para esse cliente, né? Esse paciente que chega frágil, ele já vem fragilizado pela própria doença que ele vem vivendo, e aí ele tem mais uma doença que lhe agrava e que lhe acomete. Nós criamos uma linha de cuidado no hospital que nós trabalhamos com um olhar já de acolhimento do paciente. Desde então, ele é segregado do fluxo, tentando minimizar esse tempo de permanência dentro da emergência, porque a gente sabe que a emergência é um ambiente hostil, é um ambiente que traz medo, ansiedade, que traz... Então, nós criamos uma linha de cuidado em que quando o paciente, a gente se identifica como oncológico, ou que a gente consegue identificar que um paciente que era da rede, que ele era sinalizado, a gente tira ele do fluxo e tem um olhar individualizado, com carinho para esse tipo de doente, para minimizar. E aí ele dá seguimento com essa linha de cuidado segregado, com olhar individualizado do doente. Isso teve impacto em alguns aspectos técnicos, eu tive a oportunidade de acompanhar, mas basicamente a qualidade percebida do paciente era muito melhor, ele se sentia olhado de maneira diferenciada. Mas do ponto de vista técnico, você ali na beira do leito do cuidado do paciente, o diagnóstico saiu mais rápido, a conduta foi mais rápida, a internação foi mais rápida. Como é que você se sentia tendo um fluxo apartado quando esse paciente era identificado? Como você bem falou, havia um alerta, uma identificação desse doente e automaticamente ele entrava num outro fluxo. Como é que é isso? Como é que vocês desenharam esse direcionamento? E se isso era realmente mais eficiente para vocês que estavam ali na frente no cuidado direto com o doente? Sim, assim, esse paciente ele tinha um olhar... Ao chegar no hospital, ele, uma vez identificado, ele era colocado num box para atendimento de um médico que já tinha passado por uma capacitação do olhar oncológico. Isso, nós, à época, criamos um curso de capacitação do paciente, do médico para esse olhar oncológico. Esse treinamento fez com que fosse mais assertivo na identificação precoce das doenças, das patologias, dos acometimentos. E isso fez com que o tempo de permanência e o tempo de tomada de decisão fosse 20% a 30% menor do que nos demais pacientes. Podendo fazer um acolhimento melhor, direcionando ele para o leito de destino mais adequado, fazendo com que não só a qualidade percebida, mas também a qualidade técnica do cuidado fosse mais adequado.
Outra coisa que era muito importante foi a proximidade do oncologista dentro da emergência. A presença do oncologista dentro da emergência fez com que esse cuidado fosse ainda mais refinado, com um olhar mais individualizado, tanto técnico quanto qualidade percebida. Você falou que vocês fizeram um treinamento. Seus médicos não são oncologistas na emergência? Não, são todos emergencistas. O intuito não é torná-los um oncologista, mas é o emergencista com um olhar do cuidado oncológico, que é um olhar diferente, uma vez que a gente já tem patologias específicas que acometem o paciente, que tem a linha do cuidado tanto imuno, químio, radioterápico, tem aquele cuidado no fim de vida, aquele cuidado do cuidado paliativo. Então, ter a equipe com esse olhar, com esse cuidado diferenciado, fez com que tanto a qualidade percebida quanto técnica, não é ter oncologistas 100%, mas ter o olhar do emergencista para o cuidado oncológico. Então, uma linha de cuidado de sucesso, uma linha que a gente consegue realmente entregar para o paciente uma melhor assistência. Sim, assim, a gente tinha um NPS adequado, uma qualidade adequada, com uma taxa de conversão adequada e adequada no local certo, né? Porque a gente sabe que o doente oncológico, quando exposto num lugar equivocado, pode aumentar o risco dele, mas também deixar de colocá-lo também pode ser um risco para a saúde dele. Fala um pouco como é a intervenção com a família deste paciente na emergência. Qualquer família na emergência é muito complicada, porque a gente está, como você falou, de vez em quando é uma correria, né? A gente precisa fazer as coisas ali para salvar a vida do doente e tem que dar foco para aquilo que está fazendo. Mas todo mundo que está ali está se sentindo que quer resolver o seu problema, né? Está doente, ninguém está ali porque quer. Para esse tipo de doente, a relação com a família, como é que vocês desenharam para que fosse uma relação menos impactante para a tomada de decisão de vocês? Nós tínhamos, na linha de cuidado, dentro da emergência, nós desenvolvemos, além da capacitação médica, com esse olhar humanizado e individualizado do doente. Não que os outros não mereçam, mas tem um olhar diferente. Nós tínhamos um psicólogo dentro da emergência que traz uma tranquilidade, um outro olhar acolhedor para a família, que isso muda a relação, né? A psicologia, o psicólogo ali dentro fazendo esse cuidado, esse acolhimento, foi algo diferencial que nós conseguimos implantar no serviço à época, que sempre vinha lá como elogio na resposta do NPS, o acolhimento do psicólogo. Isso trouxe não só para o doente, mas também para a família, esse acolhimento. Pandemia, ambiente caótico, né? E esse paciente oncológico chegava na emergência também de alguma forma. Assim. Como é que foi que vocês conseguiram, de alguma forma, estruturar para que esse atendimento ainda continuasse sendo feito de maneira diferenciada, mas respeitando os limites da assistência que a gente ia dar, porque eram todos pacientes muito graves. Como é que foi esse momento? Vocês tiraram a linha, pararam de fazer, tiraram a psicóloga, a identificação ficou comum, foi só para o Covid? Fala um pouquinho disso. Pelo contrário, a gente ampliou ainda, né? A gente ampliou mais o nosso cuidado, né? Esse olhar ainda ele foi amplificado, porque a gente entendia que aquele ambiente era um ambiente ainda mais hostil, porque trazia o medo da doença que estava acontecendo naquele momento, que acometia o mundo, junto com a doença que o paciente vive diuturnamente, né? Então, nós ampliamos ainda mais o cuidado, reforçamos mais a linha, criamos um ambiente segregado, específico para o cliente oncológico, para o paciente. Foi ampliado esse olhar da psicologia, com a psicologia mais presente ainda. Então, nós amplificamos e ampliamos o cuidado na época da pandemia, até por entender que era um momento de sofrimento da população global, do sofrimento da população geral e do oncológico ainda mais ainda, né? Mais ainda. Hoje, sua mesa, seu módulo foi uma sala lotada, as pessoas, teve gente que ficou de fora. Por que tanta gente quer entender essa questão do que fazer com o paciente no atendimento emergencial para paciente oncológico? Eu acho que isso é um grande desafio. A integração a oncologia e emergência, hoje nós temos
uma ampliação do número de pacientes na oncologia, a integração cada vez maior. Como a gente disse na abertura, a rede amplia o número de vidas sendo atendidas, a oncologia amplia o número de vidas sendo atendidas, e essa integração, ela cada dia se torna mais necessária e mais presente. O cuidado, quando ele é dividido entre o especialista oncologista com o especialista emergencista, com olhar para o paciente, melhora muito o cuidado, né? O conhecimento cada dia maior do não especialista para esse cuidado, ele se torna presente porque o número de pacientes que chegam ali são cada vez maiores. A necessidade de um conhecimento, de um aprofundamento nessa área, nesse conhecimento, ele se torna cada dia mais presente, mais pulsante e mais necessário. E a presença ali de médicos, acadêmicos, mostra que essa necessidade cada dia mais presente, eles se sentem, a gente tem essa relação, ela cada dia maior dentro da rede. Isso traz com que eles procurem a rede, procurem esse conhecimento para que eles possam replicar isso em outro momento. Aumenta a curiosidade, porque é um assunto periclitante, vamos dizer assim, um assunto quente, mas é um conhecimento que é replicável, que isso que é o mais importante. Sim. Danilo, quero te agradecer pelo trabalho que você faz, pelo cuidado que você tem com os pacientes, pelo excelente profissional que você é, pelo sucesso da mesa, do módulo de vocês hoje, que a gente repita o ano que vem, já que a gente vai estar aqui o ano que vem na mesma data, e a gente já antecipadamente gostaria de você com a gente, porque isso é um sucesso maravilhoso. Te agradeço por tudo que você, pelo carinho, pelo cuidado que você tem com os nossos pacientes, cara. Marcos, eu que agradeço. Já antecipadamente confirmo a minha presença, estamos aqui juntos. Todas as vezes estaremos sempre presentes. Você sabe o quanto você e a rede fazem parte de uma forma importante na minha vida. E sempre que estaremos aqui, estaremos presentes, trazendo a informação, buscando o melhor cuidado para os nossos clientes, para os nossos pacientes, no intuito de que sejam cada vez melhor cuidados nas nossas emergências. Essa é a nossa missão. Obrigado, tá? Eu que te agradeço.